Achou que ia ter carinha bonitinha do João Gabriel aqui hoje? Achou errado, meu caro telespectador do Politiquejo. Eu sou o Helder, vindo diretamente das entranhas da Ursal, lá de Contagem, e tô aqui hoje para bater um papo com a Luara. E agora que a gente já quebrou o gelo, vocês poderiam aí, por favor, dar um like no vídeo e assinar o canal e compartilhar com todo mundo, família, amigos, crush, cachorro, papagaio. E é isso aí. Gostaram, né, gente? Eu sou a Luara aqui de Belo Horizonte e falo com o Helder de Contagem. Bom, gente, começamos mais um programa do Politiquejo e, como não poderia faltar, roda a vinheta! Hoje, galera, vamos tratar do Brasil no sistema internacional. Bom, como a nossa diplomacia sempre foi respeitada no mundo todo e como ela vem tomando um caminho ladeira abaixo. Bom, my friend, vamos começar pelo começo, né? Esse El Bigodon aqui da foto é o nosso saudoso Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira, e ele foi de 1902 a 1912 o ministro das Relações Exteriores do Brasil. Foi uma figura tão marcante na nossa história e nossa escola de formação de diplomatas do Brasil é chamado de Instituto Rio Branco. E por que o Politiquejo está voltando hoje, nessa época aí, que amarrava cachorro com linguiça? Por um simples motivo, gente, para mostrar a força da diplomacia brasileira. E ela tem um lastro histórico, né? Uma tradição que é reconhecida no mundo inteiro desde o século passado, quando passou a ser organizado com mais proeminência aí pelo Barão do Rio Branco. O Rio Branco foi ministro das Relações Exteriores num momento muito conturbado da nossa república, que a gente estava ainda formando nossas fronteiras. E ele conseguiu aí, né, anexar vários territórios. E eu te pergunto, Luara, você acha que o Barão do Rio Branco anexou esses territórios através de guerras e de conflitos? Pois é, não, né? E esse é o grande trunfo desse homem. Ele ajudou a delinear o Brasil de hoje, utilizando-se de uma política de arbitragens internacionais. Ou seja, foi com muita conversa, muita política, muito juridicismo que o Rio Branco conseguiu anexar ao Brasil territórios ali como Acre, o Amapá, parte do Amazonas e também uma parte da fronteira com a Argentina. Para o Rio Branco não havia saídas simplistas. Ele tratava as questões internacionais com a complexidade que exigiam, né? Entendam, pessoal, às vezes fazer guerra é a opção mais simples. Agora, construir uma política externa, investindo em diálogo com todas as partes, com cuidado, estudando cada possibilidade, avaliando o panorama e agindo com um tom pacífico, mas sem perder o brio, isso sim é difícil pra caramba. E é por isso que a nossa escola diplomática brasileira é tão reconhecida no mundo inteiro. Pois é, Luara, a gente é reconhecido aí mundo afora justamente por essas soluções diplomáticas complexas e mediadores, não por soluções simplistas, beligerantes, né? E esse reconhecimento foi muito importante para o Brasil se mostrar na cena internacional, né? Essa política diplomática altiva, pacifista, mediadora e neutra fez com que o Brasil fosse um dos primeiros países a aderir à ONU, né, quando da sua criação. E também o Brasil passou a ser o país que, tradicionalmente, ele abre as assembleias da ONU, as assembleias gerais. Isso acontece desde 1947. O mundo já estava entrando naquele clima, daquele conflito ideológico aí entre Estados Unidos e União Soviética. E o Brasil, por sua neutralidade, passou a ter mais importância, né, no cenário internacional para poder ajudar na mediação desse conflito, para isso não se agravar. E como dizia o Barão do Rio Branco, né, abre aspas, política externa é uma política de Estado e não tem nada a ver com política interna. E o que ele queria dizer com isso, né, Helder? Ele queria dizer que nossa política externa não deveria estar à mercê das pequenezas e ideologias persistentes na política interna feita no país. Se tratando de política externa, deveríamos ter preocupações maiores. Nossa escola diplomática, ela é muito respeitada por ser, não confrontacionista. Desde a lastimável Guerra do Paraguai em 1876, o Brasil não enfrenta uma guerra. 2, pacifista. 3, não intervencionista. 4, por rejeitar o armamentismo. 5, por usar o juridicismo, e que pode ser visto por nosso esforço de construção de tratados e o respeito a convenções internacionais, né? E 6º, por usar de um pragmatismo diplomático no sentido de se aproximar de países que são interessantes para o nosso projeto de desenvolvimento nacional. Ou seja, a estratégia sempre foi conversar com todos. Estados Unidos e Rússia, judeus e muçulmanos,
norte global e sul global. Pois é, Luara, e quando a gente olha para a nossa história, assim, é impressionante. Desde sempre, as cabeças mais brilhantes do Brasil e nossa elite intelectual e elite política, eles sempre acreditaram que o Brasil teria esse lugar de destaque no cenário internacional, em função das suas dimensões continentais, das suas riquezas naturais e da sua liderança regional aqui entre os nossos vizinhos sul-americanos, né? O Araújo Castro, que foi o último chanceler brasileiro antes do golpe militar de 64, chegou a afirmar, abre aspas, nenhum país escapa a seu destino. E feliz ou infelizmente o Brasil está condenado à grandeza. É isso aí, meus companheiros e companheiras. A gente estava no caminho de se consolidar como uma grande liderança global. Mas e agora? O que a gente está vendo? Certamente está vendo coisa que deve estar fazendo o Barão do Rio Branco se revirar lá no túmulo. E por que a gente está falando desse tema afinal, gente? Falando de política externa, de diplomacia e tudo mais, a gente não podia deixar de comentar e avaliar, e é por isso que a gente está aqui hoje, o encontro do G20 que aconteceu agora, no fim do mês de junho, e o acordo que o Mercosul e a União Europeia firmaram. Lembra aquele Mercosul que até pouco tempo atrás não valia nada? Deputado, o senhor é contra a política de aproximação com o Mercosul? É isso? Completamente contra. Esse pessoal é escória do mundo. Não tem nada a nos oferecer. Mas são nossos a não ser a vizinhos, né, guerrilha. deputado? Oi? São os nossos vizinhos. Mas qual o problema? Mercosul, Você tem um mau não? vizinho, você é obrigado a ter uma boa relação com ele? É esse aí mesmo. Esse aí, pode confiar. Pois é. Mas e aí, o acordo estabelecido entre os blocos é um bom negócio para o Brasil? Me fala aí, Helder. Bom, Luara, do ponto de vista econômico, a tendência é que a gente saia perdendo. Basicamente pelo seguinte, os produtos brasileiros contemplados nesse acordo aí são commodities, né? Que são produtos ou em estado bruto ou matéria-prima que vai ser beneficiada e industrializada posteriormente. E esses produtos, como eles têm baixo valor agregado, para valer a pena comercialmente, tem que ser exportado em grande quantidade. No entanto, esse acordo feito com a União Europeia prevê cotas de exportação. Isso porque os europeus eles não estão dispostos a depender 100% da produção agrícola do Mercosul. Também eles querem preservar e privilegiar a agricultura local lá da Europa e ter a preocupação com a qualidade dos produtos, porque a gente sabe que tá em coisa não tão boa assim para fora, né? A gente já fez um vídeo anteriormente aí sobre os agrotóxicos, depois vocês podem lá dar uma conferida que tá tudo bem explicadinho lá. E como vergonha pouca é bobagem, recentemente foi revelado que entre 2017 e 2018 foram devolvidos pelo Reino Unido mais de 1 milhão de frangos ao Brasil. E sabe por quê? Pasmem, porque estavam contaminados com salmonela. É dureza, hein, Luara? E claro, além disso, tem toda a questão de que muitos dos agrotóxicos utilizados aqui são proibidos lá, né? Do lado de lá, a maior parte dos produtos que terão as tarifas de importação reduzidas são de industrializados e automóveis, dentre outros que requerem um alto desenvolvimento tecnológico, como os provenientes da indústria farmacêutica. O impacto disso na nossa indústria é imediato, gente. Ou ela se aprimora, ou muitas fábricas e empresas fecharam as portas. Com a economia aos frangalhos, o veredito já parece estar dado, né, gente? Isso implicaria no fechamento de muitos postos de trabalho e numa dependência tecnológica externa, o que é péssimo para a soberania nacional. Pois é, já a gente volta a continuar falando sobre o acordo, mas é interessante a gente fazer um parênteses aqui rapidinho sobre a decisão, né, do governo Bolsonaro em se alinhar tanto ideologicamente quanto economicamente 100% aos Estados Unidos, em detrimento da China, que tem cada dia mais se confirmando como uma superpotência econômica do mundo aí. Segundo o idealizador do BRICS, que é grande admirador do ministro Paulo Guedes, né, do Posto Piranga, é um erro o Brasil apostar tudo nos Estados Unidos. O argumento é simples, né? Em 2017, 22% de tudo o que nós exportamos foi para a China, enquanto apenas a metade disso, ou seja, 11%, foi exportado para os Estados Unidos. Fica a dica, né? Pois é, e voltando aqui agora à questão do G20, cabe ainda mencionar outros dois fatores. O primeiro é que para esse pacto se consumar, na verdade tem uma grande burocracia a ser superada, né? Primeiro ele precisa ser aprovado pelo Parlamento Europeu e depois ser aprovado novamente por cada país membro em separado. E além disso, no Mercosul também tem trâmites burocráticos, embora, né, seja legalmente possível o Brasil endossar esse acordo antes da definição dos demais países, aí, o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. O ponto aparentemente mais crítico, Helder, é a questão ambiental. A gente tem observado aí
Muita gente celebrando o acordo, em especial essa parte, como se as demandas europeias de proteção ambiental salvaguardassem o nosso meio ambiente. É preciso lembrar, gente, que o Brasil não cumpre acordos como os da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, e que uma possível, talvez, leitura para que a União Europeia tenha, então, aceitado o acordo é que ele estava muito bom para a Europa, né? Então, o Brasil, imerso numa crise econômica, que agora se mistura com uma crescente crise política, e na Argentina a gente tem ali o Macri tentando se reeleger. Então, essas coisas todas podem ter cedido demais para mostrar serviço. E para não dizer que isso é coisa da nossa cabeça, que nós ficamos inventando fake news, fiquem com o Jornal Nacional. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais detectou um aumento de 88% no desmatamento da Amazônia, comparando junho deste ano com junho do ano passado. Convidei, inclusive, ele e Angela Merkel a sobrevoar a Amazônia. Se encontrasse num espaço entre Boa Vista e Manaus 1 quilômetro quadrado de desmatamento, eu concordaria com eles. O MAP Biomas identificou problemas exatamente nesse trecho sugerido por Bolsonaro. Foram mais de 2.100 alertas ou focos de desmatamento nos últimos 6 meses. Cada ponto equivale a uma área de 213 quilômetros quadrados. Segundo os pesquisadores, mais de 95% foram desmatamentos ilegais. Pois é, Luara, a situação está cada dia mais crítica, né? E a gente parece que se meteu no fundo do poço aí que tem subsolo. A vergonha nacional e internacionalmente cada dia só aumenta. E agora tá na hora de dar risada com o show de horror semanal que é o Brasil 2019, não é mesmo, pessoal? Roda a vinheta aí do nosso Ó Pra Você Ver. Pois é, gente, essa semana o nosso presidente Jair Bolsonaro foi vaiado 2 vezes, né, dos 2 jogos da seleção brasileira, aí, no Mineirão contra a Argentina e no Maracanã contra o Peru na final da Copa América. No Mineirão, o Bolsonaro quis dar uma volta olímpica lá para poder se mostrar para os torcedores, mas quando percebeu que estava sendo vaiado, ele fez o que tem sido a tônica do seu governo, né, voltou atrás e logo arrumou um jeitinho de deixar o gramado. E no Maracanã, quando apareceu no telão, foi vaiado também novamente. E quando foi entregar as medalhas para a seleção brasileira, o técnico Tite e alguns jogadores se mostraram visivelmente constrangidos em ter que cumprimentar o Bolsonaro. Lembrando, né, Helder, que ali tinha um público que estava pagando R$600 por ingresso. Então o Bolsonaro apostou que não seria vaiado nesse público, mas foi também, né? Mas é importante frisar que Bolsonaro, mesmo vaiado e com um governo cheio de polêmicas, ainda conta com uma quantidade significativa de apoiadores. Ainda essa semana, Bolsonaro defendeu o trabalho infantil. Ele disse que o trabalho dignifica o homem e a mulher, não interessa a idade. Engraçado demais ele falar isso quando se aposentou aos 33 anos de idade e já foi flagrado por vezes dormindo durante as sessões no plenário da Câmara, né, gente? E só fazendo aqui um parênteses, que a gente não faz brincadeira com trabalho infantil. Pois é, Luara. E já o nosso ministro da Justiça, aí, o ex-juiz Sérgio Moro, compareceu à Câmara dos Deputados essa semana para dar esclarecimentos sobre os diálogos vazados aí pelo Intercept Brasil. Mas como ele já tinha feito no Senado na semana passada, ele repetiu o mantra, né? Não sei se falei, mas se falei não tem nada demais. Fica a dica aí, pessoal, que vai pra balada, toma umas, extrapola um pouquinho e dá aquela ressaca moral no dia seguinte. Quando seu amigo chato que não bebe vier te lembrar das coisas que você fez durante o estado alcoólico, é só usar o mantra do Moro, não sei se fiz, e se fiz não tem nada demais, que tá tudo certo. É ridículo, né? O ministro Moro protagonizou ainda a reportagem da revista Veja, gente, contendo novos vazamentos. Só que dessa vez, além de toda a conversa, sugerindo ali o conluio entre o Moro e o Ministério Público, tivemos também a notícia de que o Faustão aconselhou o Moro a usar a linguagem mais simples nas entrevistas para o povão entender. O próprio Faustão já confirmou isso. Então já afasta aquele negócio que o Moro sempre fala que talvez sejam mentiras as conversas, né? Ministro Sérgio Moro está no arquivo confidencial. Sério? Saudades dos tempos, né, gente? Em que o Sérgio, que o Faustão costumava ser parceiro, era o Sérgio Malandro. Pegue um
ovo de codorna toda vez que der vontade. Mas cuidado com esse ovo, ele é o ovo da verdade. Ô louco, bicho, é só monstro sagrado aí que anda com o Moro e com o Bolsonaro, né? É Faustão, é Ratinho, é Ana Hickman. Tá difícil, viu, gente? Tá difícil demais, assim. A sensação que fica é que a gente tá preso aí num grande, interminável esquete da Praça é Nossa. E a gente vai encerrando por aqui e até semana que vem, pessoal. Até semana que vem, pessoal. Um abraço pra vocês.